nome da Mulher Barbeira surgiu da seguinte maneira. Fala, Barbers! Sejam bem-vindos a mais um Best Barbers Podcast. É sempre uma honra ter você nos assistindo, nos ouvindo. Espero que vocês estejam gostando do nosso conteúdo até aqui. Se você estiver gostando, já deixe nos comentários, já deixe seu like. É super importante para a gente continuar o nosso trabalho, para continuar levando esse conteúdo inédito para você, barbeiro e barbeira de todo o Brasil, e para aqueles que querem conhecer um pouquinho mais sobre o mundo das barbearias. Bom, nesse episódio número 3, nós tivemos a honra de receber a Fran, ela que é dona da Mulher Barbeira, uma barbearia só de mulheres daqui de Belo Horizonte. Ela conta um pouquinho da sua história, como ela entrou para o mundo da barbearia, das dificuldades que ela enfrentou até ser uma grande barbearia de Belo Horizonte. Então, fique ligado, eu tenho certeza que ela tem muita coisa para te ensinar, que você vai rir bastante. Então, assista esse vídeo até o final e tchau, obrigado! Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Best Barbers Podcast. Hoje nós temos a honra de receber aqui a Fran, popularmente conhecida como Mulher Barbeira, mas não é só uma mulher, esse é o nome da barbearia dela, uma barbearia só de mulheres, né? Pô, Fran, então, se apresenta um pouquinho, pessoal, conta um pouquinho aí da sua história, como é que foi, como é que começou tudo isso, da onde surgiu a ideia das mulheres barbeiras. É uma história grande. Primeiramente, eu quero agradecer vocês pelo reconhecimento, né? Normalmente se vê pouco falar de mulher barbeira. Muito pouco. E quando a gente é notada, é uma vitória muito grande. E vocês notaram a gente, notou a Mulher Barbeira. Uhum. Eu tô aqui, né? Exato. Falar com você. Bom, então me conta aí, já falou que a história é longa, mas há quanto tempo você trabalha com isso? De onde surgiu? Há quanto tempo existe a Mulher Barbeira? Né? Como vem construída essa história? E, bom, a gente vai desenrolar muito papo ainda sobre essa história. Eu costumo dizer que nasci barbeira, só não sabia, né? Aí a gente descobre no meio do caminho. Que bom que a gente descobre, Que bom, né? E eu sou do interior de Minas, né? Timóteo, uma cidade que fica na região do Vale do Aço. Uhum. Eu comecei a cortar cabelo aos 10 anos de idade. 10 anos. Cortava o cabelo do vizinho, que tinha 6. Depois comecei a cortar o cabelo do irmão dele, depois do pai, dos meninos, dos vizinhos da rua. E aí era um hobby mesmo, né? Uhum. E isso surgiu por uma influência de uma referência masculina muito grande, que é o meu tio Geraldo. Uhum. Ele também é profissional da área da beleza, e atende os dois públicos, né? Sim. Legal. Ele, como uma pessoa muito boa, uma pessoa muito generosa, a gente, não sei se aqui em Belo Horizonte tinha esse hábito antigamente, né? Mas lá em Timóteo a gente tinha um hábito familiar de ir aos domingos para casa. Uhum. Lá você comia maior. Engraçado, macarronada. Frango assado é tradicional, né? Macarronese. Era muito bom. Então a gente se reunia lá, né? E meu tio, generoso que era, ele levava os materiais dele, cortava cabelo de segunda a sábado e domingo ele levava ainda os materiais dele, cortava o cabelo dos sobrinhos, dos irmãos dele, e aquilo... Quem tava lá no domingo aproveitava e ainda saía... Aproveitava e cabelo saía cortado. embelezado. E eu parava tudo para poder ficar vendo ele cortar cabelo, assim, com aquele desejo, né? Uhum. Mas eu achava que era impossível, porque uma que é criança, Uhum. e era um material cortante. Sim. Ele, super cuidadoso, não deixava de jeito nenhum pegar naquela tesoura. Principalmente porque eu acho que também tem uma vaidade aí do barbeiro de não deixar. Os materiais, né? Materiais de trabalho não dá para deixar aí de brincadeira na mão de uma criança, né? E aí, não sei por que cargas d'água, a minha tia, que é irmã dele, auxiliava ele, vez ou outra, na barbearia dele, né? No salão de beleza dele. E ela, parece que ela tinha desistido de auxiliar ele. E ela me deu essa tesoura que era dela. Uhum. Tesoura mundial. A marca mundial. Sim. Eu acho que é uma das marcas mais antigas aí de tesoura. Antiga e popular, né? Que tem um baixo. E ela me deu essa tesoura, eu fiquei feliz demais. Falei, nossa, agora eu preciso de uma pessoa que vá me deixar cortar esse cabelo. E a primeira oportunidade foi o vizinho, o Nil. O Nil, inclusive, mora aqui em BH.
Eu vi falando, encontrei com o pai dele esses É dias mesmo? lá em Timóteo. Ele mora em BH hoje. Eu falei com o pai dele dentro do supermercado, fala com ele pra ir lá no Tem que ir lá. O Nil não pode deixar de ir lá. Ele tem o corte perpétuo comigo pra sempre. Tinha que ter uma foto, né? Pra fazer um antes e depois. Ia ser legal sim, demais. eu acho que um dia ele vai lá. Com Tanto eu certeza. insistir, ele Nil, vai. você vai assistir a gente ainda? Fica aí o convite. Nil Martins de Moura, por favor. Eu espero Tá você intimado. aqui, ó, na Mulher Barbeira, tá intimado. Ó, corte eterno, a gratidão eterna por... Corte vitalício. Vitalício. Por ter sido o primeiro cliente. Primeiro corajoso. Primeiro corajoso, mas teve um ar de desconfiança dele. Imagino. Ele virou e falou assim, você é profissional. Ele nem sabia falar profissional, né? Você é profissional mesmo. E você? Ó, estufei o peito, né? Eu sou, menino, sei cortar cabelo, sei cortar cabelo. Nunca tinha cortado na vida. Nunca tinha cortado Mal um cabelo ele sabia. na vida. Mal ele sabia. E era daqueles cabelos lisinhos, Aham, que o grau de dificuldade aumenta, né? com certeza. Eu comecei a cortar o cabelo dele, eu até salivava. Eu já salivava vendo meu tio cortar, né? E aí, na primeira oportunidade, vai ser o Nil. Botei um banquinho pra ele sentar e comecei a cortar o cabelo dele. Aí, uma beliscada na orelha. A primeira. Tinha que ter, né? Se não tivesse, não seria o primeiro corte. Não, se não tivesse, não seria o primeiro corte. E que bom que foi no primeiro, né? Que bom. Já no segundo já tomou um pouquinho mais de cuidado. Menino, né? mas ele levantou puto da cadeira, ficou puto. E ele falou, você é profissional! Você é profissional! Minha mãe conta essa história rindo até hoje. Aí, o cabelo tinha que terminar de cortar, né? Aí terminei de cortar o cabelo dele, convenci ele a sentar, volta pro tamborete. Bora, Nil. Vambora, irmão. Terminava. Você vai ficar só com um lado? Não, eu não vou cortar mais não sua orelha, não. Foi sem querer, me desculpa. Você mexeu. Você também mexeu, mas claro que teve isso. Claro que eu joguei a responsa, né? Lógico. Distribui a Com responsabilidade. certeza. Olha. E aí, cortei o cabelo dele, depois do irmão dele, que acho que tinha 4, acho que o Cleiton tinha 4 anos. Tinha 6. Eu tinha 4. Cortou do irmão também? Aí cortei do irmão, depois do pai dos meninos, depois os vizinhos começaram a me chamar pra cortar o cabelo, depois do vizinho do lado, que cortava do Teco e do Denis, né, os 2 irmãos. E aí eu fui cortando o cabelo dos vizinhos lá, e era um hobby, cara, né? Era um hobby. Eu não Era diversão, né? Era uma diversão, eu não tinha isso como uma profissão. Uhum. Mesmo porque eu estava enraizada em padrões sociais. Eu não achava que eu poderia ser barbeira. Aquilo poderia ser só uma brincadeira, mas se eu fosse levar a sério, teria que ser, como se diz minha mãe, você quer que eu pague um curso de cabeleireira? Não desfazendo da profissão, eu admiro, eu acho que eles têm muita técnica, inclusive a barbearia precisa colar com os cabeleireiros para a gente alavancar ainda mais e poder entregar melhor ainda o trabalho que a gente faz, sabe? Inclusive eu mesmo faço curso com cabeleireiros, também com barbeiros. Conhecimento nunca é demais, né? Conhecimento nunca é demais, né? Com certeza. Então, Ela queria enfatizar que você ia cortar cabelo de levar mulher, naquele... Eu falei assim, cabeleireira eu não quero ser. Isso aí eu tinha certeza. E a dúvida era que se eu podia realmente ser uma barbeira. E nisso eu fui distanciando, fiquei dos 10 aos 17, brincando de cortar cabelo. Até os 17, 7 até anos. os 17, nessa brincando. brincadeira. Era um hobby. Era um hobby. Caramba. Que hobby gostoso. Eu lembro que acho que esse banquinho tá até hoje na casa de uma das vizinhas lá da rua. Era um banquinho. Ele tinha quatro perninhas de metal. E não sei se era metal ou se era inox. E a tampa do banco era azul. Uma madeira azul. E banco pequeno mesmo. Aí ficava a Fran, que as marmanjaiadas, tudo ao redor e um no meio. Você tem que pôr um banquinho desse lá na sua barbearia. Toda vez quando eu vou em Timóteo, eu fico pensando em fazer uma trajetória, fazer um vídeo, né? E
Uma linha do tempo, uma né? linha do tempo de como surgiu, mostrar a rua, mostrar os meninos que eram meus clientes na época. Legal demais. E tal. Eu tenho muito desejo de fazer isso. E tem vezes que eu já até cheguei a pegar e fazer, eu falei, não tá bom, peraí, eu acho que eu preciso de melhorar esse negócio. E apresentar os meninos. E aí, apresentar Inclusive é um senhor já, que daqui a pouco ele vai bater as botas. E eu não fiz isso com ele. Eu fazia uma permuta com ele. Ele não tinha condição de comprar uma máquina de corte. Eu só tinha a tesoura, o pente e uma navalha. A máquina na época já era elétrica ou era aquela de a manual? Não, não sou tão velha. Eu sou velha. Tem muita ruga aqui, Nada. né? Nenhuma, né? Inclusive. Tá bem demais, mas interior, né? Interior. Tudo demora a chegar, Tudo chega né? depois, né? Chega depois. Um delay. E aí, a máquina de corte era cara pra minha mãe comprar na época. E aí, o Sou Pedro, a gente chama de Sou Pedro. Não era nem senhor, né? Nem assim, Sou Pedro. É chamado de Sou Pedro até hoje. Ele tinha essa máquina, eu falei com ele assim, deixa eu cortar seu cabelo. E aí, você deixa a máquina comigo, você não precisa me pagar. E na época eu tinha vergonha, inclusive, de receber. Então o pessoal me pagava 2, às vezes não me pagava, era 3 reais, às vezes não me pagava. E eu pegava. E a gente, essa questão de você ser próspero, tá muito enraizado naquilo que te ensinam, né? A base, né? Vem da Na base. Então você pensa, você ter vergonha de receber pelo serviço que você Prestou, prestava. né? Por quê? Aonde é que está ligado isso? Está ligado a... Se é prazeroso, eu não posso cobrar, porque trabalho tem que doer. Isso é mentira, trabalho não tem que doer, trabalho tem que ser prazeroso. Você tem que estar lá inteiro para servir o outro. Você executar com excelência, né? Senão... Executar com excelência, com tem prazer, com gozo. Eu priorizo muito isso, né? Naquela época, eu tinha vergonha. E quando eu me conectei com isso, eu falei assim, gente, por que eu tinha vergonha de receber? E estava ligado a merecimento, né? E aí o Sou Pedro, eu tenho que fazer um vídeo com ele. O Sou Pedro já tá chegando aos 90 anos de idade já. Tem que ir em Timóteo antes, né? Tem que contar essa história aí da máquina. Não? Tem que contar. E aí, aos 17 anos, a escola também estava inclinando muita gente ter canudo, sabe? Uma formação superior. Principalmente porque na época foi quando deu aquele boom do Enem, faculdade mais acessível, não sei se você lembra disso. Pobre também podia fazer faculdade, começou aquela engrenar ali, né? aquela engrenagem ainda, né? De ser mais acessível, né? A faculdade. E eu pensava assim na escola. Eu tinha muita dificuldade na escola, sabe? Para aprender, eu tinha que esforçar demais. Sentava na primeira cadeira. E mesmo assim, eu falei, que saco. Aprender nesse trem, né? Mas era óbvio que aquilo não era para mim, claro. Quando eu estudo hoje sobre barbearia, é um negócio que eu gosto, que eu curto e tal. Tem coisas que eu não gosto, mas tem que aprender. Sim. Né? Mas a maioria das matérias era complicado. Matemática, então, era complicado. Eu ficava pensando assim, gente, como que eu vou... Se minha mãe não tem condição de pagar uma faculdade para mim, e a escola tá falando que isso é o mais importante na vida do ser humano, se ele quer conquistar alguma coisa, como que eu vou chegar lá, né? como que eu vou chegar lá? Tem que me virar nos 30 aqui, né? Aí eu ficava pensando, será que eu vou para BH fazer um FMG? Mas como é que eu vou passar no FMG? Isso é difícil demais, todo mundo fala que é difícil. Já tô penando aqui agora, imagina. Como é que vai ser isso? E aí nisso eu pensei, eu vou ter que fazer então um curso técnico. Com um curso técnico, eu pago a faculdade, com a faculdade, e aí eu consigo ser alguém na vida, né? Aquele negócio de ser alguém na vida, aquela... E antes tinha isso, né? De ser ligado a um diploma. Se você não tiver um diploma, você não é ninguém na vida, né? E você vendo seus coleguinhas tudo se preparando pro Enem, pro Enem, vestibular, pro vestibular. Então, e eu ficava naquela preocupação. Até que eu fiz um curso técnico, né? A minha mãe tinha oferecido cabeleireiro, eu já tinha certeza que isso eu não queria. Aí fui me distanciando dessa minha identidade natural, ser barbeira, né? Igual eu te falei, questão de padrão social. Eu mesma eu tinha essa limitação de... eu sou mulher,
Homem faz certas coisas, mulheres fazem outras coisas. Sim. E não se misturam. Então eu acreditava nisso, né? Foi criada a pensar nisso, né? A gente... Que bom que a gente se liberta, né? Que bom que estamos avançando com o tempo, né? As gerações vão melhorando, né? Isso. E não para ser maior, né? Mas para que a gente possa estar por igual e que todo mundo tenha liberdade de ser quem é e o que quer ser. Então, eu fiz o curso técnico de segurança do trabalho. Segurança do Conhece? trabalho. Caramba! Totalmente diferente. Não, todo mundo conhece essa área, não. Nossa. Aí, fiz estágio. A ideia era fazer estágio, conseguir um emprego em Timóteo, para não ter que ter um custo de vida. Para que onde eu tirasse o dinheiro do salário, né? Salário, para poder pagar a faculdade. Para pagar o curso de vida, né? Só para pagar a faculdade. Mas a gente planeja umas coisas, mas a vida te dá outras coisas. Completamente diferentes, né? O bom é planejar, para que de alguma maneira ela vai te dar alguma coisa. De um jeito ou de outro, pelo menos você tem um rumo, né? Isso, E aí eu não consegui emprego, só consegui estágio na minha área. E aí eu falei, não vou ficar em Timóteo, eu preciso caçar asa. E eu vim para BH, fiquei aqui trabalhando como atendente de telemarketing, até consegui emprego na minha área de formação técnica de segurança do trabalho. Fiquei um período lá, fiquei 8 meses. Durante 8 meses, não desisto. Já tinha gente que trabalhava junto comigo no telemarketing, você é bobo, você vai conseguir emprego na sua área, não. Eu tava ali, né? Eu consegui sim. Aí depois de 8 meses eu consegui, aí fui trabalhar numa empresa de conservação e limpeza. Depois fui pro Acre, fiquei trabalhando no Acre lá. Caramba, fui pro Acre? Fui pro Acre. Aí no Acre foi bom, porque no Acre eu tive a oportunidade de trabalhar construção civil, estrutura metálica, solda, até pavimentar. De tudo, né? De tudo. Foi segurança do trabalho. Aquilo foi um estágio para mim. Foi uma aula, né? E olha que eu nem estava mais como estagiária. Né? Eu falei, não, é lá que eu tenho que ir, porque é lá que vai me dar bagagem para eu atuar, né? Atuar. Até pavimentação de rua, de estrada, eu trabalhei. Colocação de placas, sinalização. Olha só que coincidência, né? Pra quem não sabe, não tem nada a ver também, mas eu trabalhava numa empresa de fiscalização e sinalização de trânsito. Acredita? Mesmo? Que bacana, cara. Uns anos atrás aí. Mas você não ia. Mas você entrava dentro do caminhão e. Não, eu não ia eu não era da equipe de infra, né? A equipe de infra que ia, né? Eu tinha que acompanhar a equipe de infra, porque... Você que regulava ali, né? PI, tô vendo. Tantos metros de distância, essa placa aqui, se você colocar ela aqui, o cara vai dar um capote aqui, porque ele vai achar que a curva é tal outro lugar, mas ela é lá. Então, aí eu fiquei, aí eu virei pior de trecho. Quando a gente fala peão ou pior de trecho, é quando você começa uma obra em determinado lugar e essa obra tem tempo para acabar e você vai para uma outra obra se você tiver oportunidade de outra obra, né? E aí eu trabalhei lá no Acre, era fim de obra já, mas nesse fim de obra eu fiquei 9 meses. Porque tinha uma técnica de segurança lá, ela era uma amiga minha, conhecida, e ela não queria mais ficar lá, ela queria voltar, e o engenheiro que trabalhava com ela virou para ela e falou que ela tinha que colocar uma pessoa no lugar. Naquela época ninguém queria ir pro Acre. Sim. Hoje o Acre, eu morava em Cruzeiro do Sul, que era a segunda cidade, a maior cidade, né? A primeira Rio Branco, que é a capital, e eu morava em Cruzeiro do Sul. E eu amei morar no Acre. Depois do Acre eu fui ao Espírito Santo, depois fiquei um período trabalhando no trecho na obra lá em Timóteo mesmo, uns 4 meses. E depois do Espírito Santo eu fui para Itabira. Então aí, assim, deu uns aninhos, rodei, e aí 2012 eu fui para Itabira. Aí em Itabira, quando foi 2013, eu adoeci, depressão, minha vida tá sem sentido, eu não quero fazer alguma coisa que pulsa meu coração. Como é que eu vou fazer? Acompanhamento com psicólogo, aquela coisa toda. Eu não quero passar nessa vida. E eu tinha uma certeza dentro de mim. Eu não queria passar por essa vida sem fazer diferença. Isso aí era latente, assim. Era uma coisa que todo dia eu dormia e acordava pensando.
Dormia e acordava pensando, eu preciso fazer algo onde meu coração esteja conectado. É isso que te move, né? É isso que move a gente. Porque ali, né, o começo do segurança do trabalho, tudo era novidade, né? Quando tudo é novidade, te dá energia, né? Mas se realmente não é aquilo, acaba a energia. E assim, o ser humano ele é feito de propósito, né? Se ele não tiver um propósito, quando eu falo de propósito, eu tô falando de um propósito da autocura. Que normalmente a gente encara, eu já encarei muitas vezes propósito como de dentro para fora. Eu entendo que o propósito nosso, à medida que a gente vai caminhando, ele nos transforma. Então, o propósito da gente aqui nessa terra é com a gente mesmo, é com o nosso desenvolvimento. E a barbearia trouxe muito para mim isso, desde quando eu me reconectei, e todos os dias ela me traz para o propósito do meu autodesenvolvimento, a Fran, Conhecimento, né? isso, a Fran como pessoa, o que ela tá fazendo aqui nesse mundo para que ela possa ser uma pessoa melhor, reconhecendo seus defeitos e melhorando eles, enxergando eles. E aí, as pessoas que vão agregando, elas vão também junto nessa caminhada. Junto com você, né? Vai junto nessa caminhada. Então é isso aí. Onde que eu parei? Você parou na depressão. Isso. E aí eu comecei a entender que eu tinha que fazer alguma coisa que fosse fazer diferença, onde meu coração estivesse conectado. E nisso eu comecei a ter uma sensibilidade espiritual muito aguçada, assim, sabe? Que eu falava com Deus todo dia. Meu Deus do céu, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Falava mesmo, assim, sabe? Me mostra, me mostra, me mostra. E eu comecei a fazer um croquis de fábrica de doce para distribuição. Galpão, não sei o quê. Como é que ia ser isso? Pesquisando máquina. Aí comecei a vender uns docinhos na obra lá, com peãozada lá, no saquinho e tal. E isso foi morrendo, sabe? Sabe quando tá faltando alguma coisa aqui. Alguma coisa. É rentável, matematicamente dá lucro. Mas não é isso. Mas eu me propus a fazer algo que o meu coração tivesse conectado. Aí nesse momento eu falei, não é isso. Aí mais uma vez eu falei, porra, Deus, o que eu tenho que fazer da minha vida, Senhor? E aí, nessa hora, é como se eu tivesse escutado uma voz dizendo para mim assim, pensa em todas as coisas que você já fez até hoje. E aí eu comecei a lembrar de tudo que eu já tinha feito, apesar da pouca idade na época. Eu nunca gostei de ficar sem um dinheirinho ali ou aqui. Sempre quis ter Todo mundo, né? sempre quis, como se diz, sempre criei oportunidades, né? Então eu comecei a pensar como que eu poderia empreender dentro de tudo aquilo que eu já tinha feito, sabe? Como que eu poderia transformar aquilo que eu já tinha feito em algo que pudesse ser algo sério. Eu pensei em tudo. Então, eu já vendi mel na rua, já trabalhei como babá, tinha algumas casas que eu dava faxina. Então, eu comecei a olhar para aquilo, como que eu posso extrair algo aqui? Eu já trabalhei em cyberbar na época, né? Lembro do cyberbar que estourou quando poucas pessoas tinham internet em casa e aí você ia pra Lan House. Depois da Lan House ficou mais gourmetizado, cyberbar. Foi mesmo. Teve isso, né? Cybercafé, cyberbar. Isso, aí morreu aí. Foi só um fogo de palha. Foi, Não, mas serviu, né? Pra aquela época, serviu. E aí, com isso, a última coisa que eu lembrei, sabe quando tem uma nuvenzinha na sua cabeça e você começa a ver a cena, aquilo que você já viveu, você lá dentro do cyberbar, você lá vendendo o mel, você lá faxinando e tal. Então começou a vir esses flashes, né? De momentos vividos. E o último flash
foi os vizinhos me chamando para cortar o cabelo. Rapaz, isso foi em 2014. 2014. Quando eu... O último flash que veio foi isso. Quando esse flash, essa nuvenzinha do pensamento apareceu na minha cabeça e tinha um fluxo forte de energia e puxava daqui do meu crânio, a gente chama normalmente isso aqui de chakra coronário, e até aqui assim no meu peito, aqui no centro do peito, assim, tórax. Parecia um fluxo de energia. Falei, gente, o que tá acontecendo? E detalhe, nessa época, eu não tinha. Eu tive a sementinha que meu tio plantou lá atrás, por ele ter sido a minha referência masculina e tal. O tio que todo final de semana, eu queria estar na casa dele, que me dava R$1 e tal. Aquele amor dele por mim fez essa sementinha, mas eu não tinha percebido essa sementinha, sabe? E naquela época, em 2014, eu não tinha influência. Eu não estava vivendo nada que fosse parecido com aquilo. Daquele flash que veio, sabe? E nem tinha estourado o boom de barbearia. Então, por isso que eu falo que esse projeto foi entregue na minha mão pelas mãos divinas. Não tem outra. Né? Eu querendo, eu não querendo. Alto e claro, né? Alto e claro. Eu tinha contato naquela época, em 2014, com engenheiro. Com meus amigos, meus colegas de trabalho, técnico de segurança. Entendeu? Com a supervisora de obra, a Letícia. Então, a gente falava de patrulhamento de guindaste, içamento de carga, concretagem, vai liberar o concreto, não vai liberar, tá irregular, não vai, entendeu? Se o caminhão tá inspecionado, se não tá inspecionado, se ele tem a carteirinha de liberação de entrada, se não tem. Então, o meu universo... Era esse, né? Era esse. Então, eu digo assim, que esse projeto foi um presente que Deus me deu, sabe? A profissão, não vou falar nem do projeto, a profissão, porque eu me sinto muito inteira na minha casa, sabe? Lá na barbearia. A profissão foi Deus que me deu mesmo, sabe? Honrado, porque eu acho que hoje poucas pessoas trabalham com aquilo e realmente gostam, né? Sabe? Então eu me sinto privilegiada. Privilégio mesmo. É um privilégio se conectar com você mesmo através do trabalho. Porque a gente tem que trabalhar. Dia, né? A gente precisa trabalhar. E a maior parte do dia da gente pensa. E foi assim que, desse momento que eu recebi essa divindade. Isso em 2014. 2014, aí eu comecei a olhar curso, que eu falei assim, olha, eu sou autodidata, mas agora estou escolhendo a minha profissão. Eu preciso investir nela. Investir. Aí eu vinha para BH toda sexta-feira e fazia curso sábado de curso básico, na época. Aí fiz uns cartãozinhos de visita, distribuí na obra. E depois que batia cartão às 17 horas, 17h30, o pessoal me mandava mensagem e eu ia com a minha maletinha atender a domicílio. Então, tudo que eu aprendi durante o sábado, eu praticava de segunda a quinta, porque sexta eu vinha para cá. Né? E nisso o projeto foi desenvolvendo. O sonho foi crescendo, e aí eu fui começando a fazer a transição. Eu entendi que eu precisava fazer a transição de profissão. E quando foi 2015, final de 2015, dia 26 ou 28, se eu não me engano, novembro de 2015, eu saí da empresa. Graças a Deus, eu tive uma gerente muito boa, que era a Letícia. Eu sentei com ela, falei, Letícia, nunca foi novidade para ninguém aqui. Você sabe que eu estou em transição de profissão e eu preciso do acerto para poder ir embora. Eu tenho um projeto para... Colocar para frente. Ela nem questionou, ela só virou e falou, que dia que você quer ir? Olha para você ver. Eu falei... Mais um privilégio, né? Mais um, porque podia ter uma gestora... Bicho, casca grossa. Quando Deus quer, quando tá escrito, e você faz, obviamente, a sua parte... Importante lembrar que a parte da gente, as coisas não vêm, né? Deus abençoa, mas você precisa tirar a bunda do sofá.
Famoso Deus ajuda quem cedo madruga, né? Exatamente. Então, você acaba movimentando um fluxo de energia positiva quando você faz a sua parte. Mas Uhum. quando você senta e reclama, mas meu pai podia dar o dinheiro, porque minha mãe não sei o quê, não fez isso, porque minha família é pobre. Tá alimentando Você negativamente, está né? alimentando, porque você entra na murmuração. Murmuração não... gente, O que que você ganha com ela, né? reclamar não muda nada, mas a ação muda muita coisa. E aí, eu mudei para BH dia 5 de dezembro. Saí da empresa dia 26 de Uhum. novembro de 2014, dia 5 de dezembro de 2015, dia 26 de 2014, 26 de novembro de 2014. 5 de dezembro de 2014, então. Isso, 5 de dezembro de 2014, eu mudei para BH. E aí, e eu já vinha para BH, pesquisava, alugar. E como é que vai ser? Alugar é uma luta, né? Rapaz, eu já tinha feito um movimento gigante. Mas na hora que foi assim para botar o pau para quebrar, eu amarelei. Eu dei uma amarelada. Imagina. Eu... Aquele frio na barriga, né? Aquele frio na barriga. Vou mexer com isso. Vou nada? O quê? Vou mexer com isso não. Eu vou trabalhar uma barbearia. Vou procurar uma oportunidade de atender em uma barbearia aqui em Belo Horizonte. Você pensar assim. Uhum. Aí eu fui ali, não. Fui lá, não. Aqui, não. Não atrás de não. É. E aí deu ruim, hein? Deu ruim. Não tem outra opção. Achei que eu tinha duas, né, Não, vai pensando, vai. A gente ainda, o ser humano, ele é tão terrível. A gente é tão terrível que a gente se sabota o tempo todo. E eu ainda achei eu falei assim, então, sabe aquele lugar onde eu me destaquei no curso? Eu vou procurar uma oportunidade de ser professora lá, já que aqueles professores... Oh, meu Deus, não posso falar isso, não. Já que aqueles professores lá são ruins pra caramba, eu vou lá, com certeza eles vão querer que eu seja professora lá. Fui procurar uma oportunidade lá. Lá eu achei. E achou mesmo? Achei. Fui ser professora. E aí, menino, eu não deixei completar 2 meses. Nó. Teve uma hora que eu tava lá na sala. E aí dentro de mim ficava, é covarde. Você saiu lá de Tabira, veio pra cá, mudou, fez esse movimento. Cadê o projeto que você ia fazer? Cadê o objetivo? Quero isso tudo. Era pra isso? É pra ir? Parece assim. Foi pesado. Nessa hora, eu levantei. Eu fui no. Não sei se era RH, não sei o que era. Numa sala de administração do negócio. Eu falei, eu não posso ficar aqui nem. Alguém tinha, né? Não aconteceu nada, tá tudo perfeito. Eu preciso sair daqui. Eu não posso ficar aqui nem mais 1 minuto. Grande Deus, mas me dá um prazo. Aí eu falei assim, semana que vem é bom pra você? Achei que você ia falar amanhã. Aí, quando foi... Aí eu saí, né, quando passou 1 semana, eu saí. Eu falei, não preciso nem me acertar nem nada, não. Eu preciso sair daqui, só isso. Foi muito bom o momento que eu vivi aqui. Ia completar 2 meses. Já tinham passado 1 mês, ia completar 2 meses. E aí foi aí que eu falei assim, você quer saber? Sabe aquela loja que eu tinha desdenhado, que eu não queria? A gente começa do começo. Então vai ser aquela loja. E eu sendo profissional, vai dar certo naquele lugar. Eu não simpatizava muito com Lugar. um lugar, não. Aí foi aí que eu comecei a fazer os movimentos de lugar, né, e tal. Aí foi inaugurado dia 4 de junho de 2016, a Mulher Barbeira. Já com esse nome. Já com esse nome.
Nome desafiador, né? Esse nome também foi um presente. É. Nome também. Eu costumo dizer, gente, que tudo que acontece não é nada eu que fiz. Você só tá indo, né? Só me usam e eu vou indo, entendeu? Porque o nome também foi um negócio assim, mulher barbeira é um nome forte, né? Além de ser um nome forte, ele desconstrói o paradigma, coisa, né? E essa piadinha de que mulher barbeira... E eu escuto muito, eu tenho esse uniforme aqui, às vezes eu vou no restaurante, vou no banco, vou em outro lugar com ele, tô aqui com ele. E aí o povo fala assim, mas você dirige? Essa piadinha deve ser a que mais acontece, né? Mas é legal porque você cria um trocadilho. Cria. E as pessoas você associam. começa a fazer, sem fazer esforço, a pessoa pensar. Porra, se ela é barbeira mesmo, de profissão, não faz sentido nenhum colocar como demérito uma mulher que dirige. Então, Desconstrói mais um. você desconstrói sem fazer esforço, né? Isso. E aí a piadinha fica sem graça, né? E aí... Mas eu adoro quando eu recebo essa piadinha, porque o cara se surpreende. Eu falo, não, eu sou barbeira mesmo. No trânsito dá até pra fazer um pega. Mas na tesoura, eu sou barbeira. E aí faz amizade, os caras conversam, brinca, ri. Aí no final, vai lá, tá na rua tal. Já aproveita e faz o marketing, Eu já faço né? o marketing, entendeu? Então foi assim que nasceu a Mulher Barbeira. E o nome, né? Eu comecei a falar do nome. O povo quis escutar isso aqui. Vai ficar assim, essa menina, a gente fica aqui, agora ela vai falar. Agora Eu acho que vai ser um dos melhores episódios do podcast aí da primeira temporada. Uai. Com certeza. O povo vai ficar muito... Eu acho que vão escutar primeiro e falar, não, agora eu quero assistir. Pra gente aqui, ó. Mas que esse povo ri tanto, só? Ai, que Deus abençoe, deu certo. Que dê certo mesmo. Com certeza, né? Assim. já tá dando. E sem contar que eu espero que muitas mulheres vejam isso aqui, porque a gente sempre acha que a grama do vizinho, né? Até clichê já falar isso, que todo mundo fala. Mas a gente sempre acha que o outro, o sonho que o outro conseguiu, conquistou, tá no caminho dele, Pra ela foi foi fácil. né? Porque às vezes a gente coloca num lugar tão de coitado, tão de vítima, que a gente pensa assim, eu não consigo. Porque eu não tenho isso, eu não tenho isso, eu não tenho assado, eu não tenho aquilo, não vou mais... Sabe que hoje não vejo mais tanto. Mas quando eu comecei, a curiosidade das mulheres eram, você sofre preconceito? Eu tenho medo de sofrer preconceito. Mas o trabalho da gente desconstrói isso, né? Através... Constrói na prática, né? Na prática, sim. Sem diminuir o outro, você mostrando, provando, né? Porque ainda a gente tem que provar, porque ainda uma mulher gera uma dúvida se ela realmente corta bem. A gente está mudando isso. Nós vamos mudar cada vez mais. E a minha ideia, eu tenho sonhos e projetos, Deus me dê capacidade de fazê-lo acontecer, de que ser uma mulher barbeira não seja mais uma novidade. Porque quando isso acontecer, é porque a gente virou a chavinha e aí a gente deu certo. Trabalhando tranquilamente, sem ficar tendo que se provar, né? Se provar o tempo todo. Já fica aí o convite a todas as mulheres que desejam ser barbeiras, a mostrar que é possível e que elas estejam encorajadas mesmo, né? Porque quanto mais mulheres barbeiras, mais fácil vai ser para vocês alcançarem e ter igualdade, né? Nada mais do que o que todo mundo merece, né? E ter sossego na vida, né? Vamos trabalhar, vamos bater a tesoura, vamos fazer pente corrido, vamos passar a máquina. Sabe? Bom demais. E é isso. Onde que eu tava? O nome. Eu tava aqui pensando agora, não falamos do nome. E o nome. O nome da Mulher Barbeira surgiu da seguinte maneira. O Léo foi o primeiro marketing que eu tive.
E aí eu contratei ele, achei ele no Google. Aí eu falei assim, Léo, eu tô com um projeto assim, assado, tal, me dá o orçamento. Fechei com ele. Aí eu preciso de criar um nome, porque eu tenho um projeto, mas não tenho nome. E já estava em obra, eu já estava em obra. Eu não tinha o nome. Eu não tenho. As coisas minhas acontecem mais ou menos assim. Não tenho nome, eu preciso criar um nome, eu preciso construir um nome. Criar mesmo, né? Porque construir é no caminho. Criar um nome, eu não sei que nome que eu vou criar. Aí ele fez lá um contrato, nós vamos fazer isso, 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 você vai pagar tanto por mês. E aí a gente vai começar a criar uma marca. Beleza. Ele me mandava um nome, nada. A parte do nome é difícil, Ou né? ele mandou um nome pra mim que eu vou falar pra vocês. Porque já era, na época, era na Rua do Ouro. Hoje é na Avenida do Contorno. Mas a primeira loja foi na Rua do Ouro. E aí, ele falou comigo assim, pensei aqui que o nome poderia ser Constantinopla. Constantinopla? E sem graça, né? Aqui, você coça aqui e fala assim, Constantinopla? Como é que eu falo com ele que eu não gostei? Isso bobearam que ele mais tinha gostado, né? Sim, não, ele estava empolgado. Por quê? Ele falou, não, porque Constantinopla, uma cidade com muitos ouros. Papapá, eu acho que é na Europa. Na Europa, tem esse poder, esse glamour da época. Tal. E aí é Rua do Ouro. Aí você quase caiu dura, né? Vai dar certo. Eu falei assim, ô Léo, vamos pensar mais um nome. Vamos tentar de novo? Aí ele me deu um outro, me deu outro. Aí nisso, ele, para desenvolver o negócio e começar a criar a rede social e tal, aquela coisa toda, eu falei assim, Léo, eu preciso botar no meu Instagram uma chamada de, tipo, contrata-se mulheres barbeiras. Não, contrata-se, eu tenho até hoje esse folhetim. Tá no Instagram. Contrata-se mulher barbeira. 2000. Aí... Só que eu achei que ele ia configurar essa frase minha de uma outra maneira. Entendeu? Ele... vou fazer. Eu falei, faz o fly que eu vou postar, porque eu preciso de ter as candidatas que vai trabalhar comigo. Sim. E aí... Ele não configurou, não. Ele fez um fly, mandou pra mim assim, trata-se mulher barbeira. Do jeito que eu tinha falado pra ele. Pai, mas foi a melhor coisa que ele fez na vida. Na hora que eu olhei, rapaz, ele não mudou nada. Primeiro veio aquela crítica, né? Rapaz, ele não mudou nada. Nem um assento aqui. Eu falei com ele, mas era pra ele configurar de acordo com o marketing, né? Contrata-se mulher barbeira. Gostei, mulher barbeira. Vai chamar mulher barbeira. Mandei pra ele. Isso, eu falo, gente, não é eu que faço as coisas. Tá vendo? Se ele tivesse mudado o texto, hein? Caramba. Não sou eu, sou. Eu sei lá, indignada que ele não tinha mudado. Eu só escolho. Deus vai mostrar uns painelzinhos. Minha filha tem isso aqui, ó. Pega. Vai querer? Meu olho brilhou na hora. Eu falei, Léo, vai ser mulher barbeira. Deu uma energia daqui quando você falou mulher barbeira, né? Foi mais ou menos nesse naipe, desse tipo aí. Aí ele, Fran, nome composto. Aí ele mostrou a técnica dele. Fran, nome composto não se utiliza para marca. A gente usa como slogan. Tecnicamente falando, ele tá super certa. Sim. Mas se você quiser colocar uma mulher barbeira como slogan, a gente cria um nome e o slogan embaixo. Tipo, Constantinopla, mulher barbeira. Muito bom. Aí eu falei, Léo, mas você acha mesmo? E respeitando o profissional, claro. É, lógico, né? Eu falei, é mesmo, Léo? Não pode? Não pode.
Nossa. Aí começou aquela saga de achar um nome que combinasse com o slogan barbeira. Mulher Barbeira. Aí, tem uma amiga minha, ela é meio viajada também. Aí e aquele trem ficou incomodando, eu ia pra obra e o nome incomodando. Barbeira. Aí ele virou pra mim e falou assim, Fran, tem um outro detalhe. A gente coloca Mulher Barbeira, e se você não conseguir Mulher Barbeira pra trabalhar com... Aí eu fiquei, é mesmo? Aí eu liguei pra essa amiga minha, e aquele incômodo, sabe quando você tá com aquela angústia dentro de você, assim, que você tá assim, Botar pra fora, né? botar pra fora? Aí eu liguei pra ela, eu falei assim, hoje ela chama Isa, ela trocou de nome. Imagina, o negócio é o seguinte, eu tô procurando um nome pra barbear. E eu não falei com ela, não. Uhum. Eu já tava ficando tímida com o nome, pra você ter ideia. Tava nem querendo falar pros outros mais. Não queria nem falar pros outros mais. Aí eu falei pra ela, falei assim, olha, eu tô precisando de um nome e tal. Eu tô com o nome aqui, tô até com vergonha de falar com você. Qual que é? Fala pra mim. Aí ela foi falando os outros nomes lá, ela foi tentando me ajudar. Eu tô com o nome aqui. Ela, fala qual que é o nome. Aí eu falei, tá assim, ó. Mulher Barbeira. O quê? Mulher Barbeira. Sabe quando você tá com vergonha? Os dentes tá trocando. Aí eu falei, Mulher Barbeira. Ela ficou assim. Em êxtase. Em êxtase. Ela falou assim, tem que ensinar. Aí tudo que o Léo tinha falado pra mim, eu repliquei pra ela, mas não falei que ele tinha falado pra não dar, tipo assim, como se ela ficasse contra ele, entendeu? Aí eu falei assim, mas não é nome composto? O que tem, foda-se? Porque mulher barbeira... A ideia dela, outra doida também. Porque mulher barbeira também pode ser interpretado como mulher rendeira. Aí ela cantou, ah, mulher rendeira, ah, mulher rendeira. Eu falei assim, mas e se um dia eu quiser, por exemplo, vender a barbearia e eu não ficar lá mais, e o cara quiser colocar homem lá dentro e tal, se eu não conseguir colocar profissionais mulheres para trabalhar, ela, foda-se, você é a mulher barbeira. Aí pronto, né? Era o que você precisava escutar. É isso. Que você trabalhe com outras pessoas, com outros homens, não importa, você é a mulher barbeira. Por que ela falou isso comigo? Aí eu falei com o Léo, ô Léo, vai ser barbeiro. Aí o Léo, olha, você lembra? Você pode ter aquela dificuldade de achar profissional, você inclusive já tá tendo. Não importa, né? Aí eu falei o que ela falou, né? Eu vou ser a mulher Eu barbeira. sou mulher barbeira. Sempre. Se for eu, se for mais, eu sou mulher barbeira. E aí foi assim que nasceu o nome Mulher Barbeira. E é um nome muito forte, é um nome muito representativo, Muito né? representativo. Mas e aí? Aí daí que você teve a ideia de contratar só mulheres? Não, a ideia de contratar só mulheres foi lá atrás, quando eu comecei a receber não, e eu vi que existia, e iria acontecer um boom de barbearia. Uhum. E eu, vaidosa que sou, quero fazer aquilo que ninguém nunca Fácil, né? fez. Eu falei, não tem muita barbearia aí no mercado. Não tinha ainda. Vai surgir muita barbearia no mercado. Muita. E foi um boom mesmo, né? E aí, eu não quero ser só mais um. Eu tava no propósito de fazer algo diferente, sabe? E você acha que por você ter, né, só mulheres como profissionais, você vê alguma diferença de gestão em relação a uma barbearia que tem homens? Ou você acha que não? Olha, eu nunca trabalhei em uma barbearia onde tem verdade, homens. né? Então, Tem esse detalhe. eu conheço profissionais, mulheres, barbeiras, que já trabalharam em ambiente onde tem profissionais homens, barbeiros,
e que relata alguns desconfortos, mas também tipo de preconceito e tal, até por parte às vezes, muitas das vezes, até pelo colega de trabalho que acha que Ela menosprezando, é né? uma ameaça, que às vezes desdenha. Então eu já vi relatos. Aí eu nunca vivi na Vivenciou pele. isso, né? E por parte de clientes também, que às vezes tem um horário vago lá, tá todos os homens atendendo, e na hora que o profissional tem um horário, tem. Aí vem a barbeira para agenda o sujeito. Ah, mas eu não faço com a mulher. Então, já vi esses relatos, assim, inclusive profissionais que trabalham comigo, né, conseguem falar sobre isso. Mas eu nunca vivi na pele isso, tá? Tudo isso é parte de um patriarcado, né, que já vem de muitos Muitas anos, gerações, né? muitas gerações. Hoje eu posso dizer que a gente já caminhou bastante, a gente está vivendo uma melhor fase, tem muitos ajustes para serem feitos, tem, mas é através do nosso trabalho mesmo, é da nossa coragem, da nossa competência técnica, de ir atrás de um conhecimento técnico para ser cada vez melhor, não pensando em competitividade, mas pensando em servir o cliente, pensando no cliente, pensando daquilo como ser profissional. Entendeu? E no começo era só você, né? Quanto tempo você ficou cortando só você, né? Como que foi para conquistar os primeiros clientes, né? Você estava abrindo um negócio novo, veio de um ramo completamente diferente, né? Igual você falou, não tinha... Seus contatos eram completamente diferentes, né? E a partir daí, como é que foi essa nova fase? Rapaz, não foi fácil. Hoje é gosto de contar isso, hein? Inclusive, as profissionais que estão chegando hoje, eu costumo, principalmente quando chego lá na barbearia e tem que fazer cartela de cliente, isso é um processo. Sim, Eu conto a minha história para poder engajar elas, para poder encorajá-las também, para poder mostrar para elas que um dia você vai atender um cliente, outro dia você não vai atender cliente nenhum, e outro dia você vai ter 3 clientes, e aí você, aquele cliente que sentou na cadeira, você vai ter que estar focada em fazer com que ele volte, porque é cada pingozinho que tá indo ali que você vai encher o de balde. grão em grão, né? De grão em grão que a galinha enche o papo. Então, no início, era eu e uma outra profissional. Eu tinha Vocês já abriram, feito. vocês duas? Não, eu fiz uma. A obra estava acontecendo, Sim. e aí eu fiz. Você lembra daquele encartezinho do Fly? Uhum. Contrata-se mulher barbeira? Ah, verdade, né? Já Então, tava teve nesse umas 3 processo. candidatas na época. E aí, e dessas 3, uma foi selecionada. E ela começou comigo, ela ficou comigo durante acho que uma semana ou 2 semanas. Na terceira semana ela acidentou, e eu fiquei num período aí de alguns meses sozinha até achar uma outra profissional. E, e a maior parte das profissionais que começaram comigo, eu pode falar que 95% eu que fiz formação delas. Botei tesouro, dei oportunidade, tem aqui a cadeira, traz o modelo, eu vou te ensinar, nós vamos fazer, você vai ser Legal. barbeiro. Importantíssimo, né? Isso é. Esse trabalho às vezes ainda acontece, por isso que existe eu tenho um desejo, projetos em prol disso. É, e para mim é muito gratificante. E quando eu abri a barbearia, eu tinha um horário para abrir e disciplinadamente um horário para fechar. E é o que eu falo, mas eu não tenho. Você entra. Tem profissional que entra na barbearia hoje e quer ir embora. Ele é autônomo, ele pode ir, mas ele quer ir embora, não tem cliente, não fez cartela de cliente, já quer gozar de uma, 5 de horas, um, deu meu horário. de um benefício sem ter conquistado ainda. Aí dá 5 horas, vamos embora, porque eu não vou atender mais ninguém, não. Então você tem que chegar pensando que aquele dia você pode atender ninguém. Como já aconteceu, de eu fechar a porta. Muitas vezes de atender um cliente, de ficar lá. Na época eu abria 8, fechava 8h30.
Hoje a gente atende. Chegou 8h30 mais cedo, né? 9 às 20. Então eu chegava, abria, ajeitava tudo assim. Tava lá, na época eu não tinha. Eu criei meu uniforme na época, que era uma gravata, calça jeans mesmo, uma blusa, um suspensório. E era gravata borboleta? Era gravata borboleta, suspensório. E aí ficava ali esperando o cliente. Sendo. Vai vir. Aquela vibração. O cliente vai vir. Teve dia que eu não atendi ninguém, mas fechei as portas no mesmo horário que tá escrito lá de fechamento. 8h30. 8h30. Quando eu atendia era uma vitória. Não podia desanimar. É claro que tinha os momentos que você falava, porra, será que uma coisa assim? Meu Deus do céu, as contas... Caçoadeira, né? As contas vão chegar e... Como é que eu vou pagar essas contas? A vida do empreendedor brasileiro, né? Não tem dinheiro, e agora? Que jeito. Mas quando você tem você tá no foco de servir o cliente, entregar o seu melhor, entendeu? Naquele sentido, assim, de que você vai nunca pensar que você está fazendo um favor. Porque no momento que você começa a pensar que você está fazendo um favor para o cliente, você está fadado ao fracasso. Acabou o seu negócio. Acabou. Começando a desleixar aqui, deixar ali. Cada cliente tem que dar o seu melhor, né? Então, melhoria tem que ser contínua. Cada vez melhor para servir. E aí, aparecia muito curioso? Parecia o curioso chegar. Tal. É mesmo? É barbeiro mesmo? Você sabe, mas você sabe cortar. Hoje igual questionam... o menino lá atrás, né? O primeiro. Você é profissional? Você é profissional? Mas hoje, você acredita, né? Que vocês já conseguiram mostrar que o diferencial, ele não tem nada... Você falou que queria ser uma barbearia diferente das outras, né? Você acha que o pessoal hoje vê o diferencial pelo serviço que vocês prestam ou ainda tem muita gente que acha que é pelo gênero? Deixa eu te falar, nós temos 3 tipos de cliente. Um deles já diminuiu bastante. Perfil, né? Graças a Deus. Isso é fruto de trabalho. A gente tem aquele cliente que é desprendido de qualquer tipo de preconceito. Ele não pensa que homem ou mulher faz melhor ou pior. Acha que tanto o homem quanto a mulher segue, desde que tenha conhecimento técnico, executar de igual para igual. Executar de igual para igual. Tem essa questão da competição, seja por na cabeça do... Então, ele já vai espontaneamente, vai desprendido, vai relaxado, senta relaxado, entendeu? Na cadeira e tal. Outro perfil de cliente é o cliente que vai desconfiado. Será? Você faz? Olha, hein? Olha. Esse é o que eu quero. Esse é o cliente que eu mais gosto. E é através dele que eu consigo gerar transformação. O que já tá, como se diz, curado... Já tá, né? Já tá curado, ele vai ajudar a gente. Mas para gerar transformação, é o cliente que tem aquela pulga na orelha. É aquele cliente que tem aquela desconfiança. É o cliente que tem aquele preconceito por não ter vivido essa experiência. É aquele cliente que está dentro ainda, enraizado naquele padrão social. Né? Mas, sinceramente, eu não me preocupo com isso, não. Porque eu tô lá para isso. Sua missão, né? Essa é a minha missão, certo? E aí, por que eu gosto desse cliente? Por gerar transformação e por de escutar. Hoje eu não escuto tanto, mas de ter escutado várias vezes
o cliente, no final do atendimento, falar assim, eu vim porque eu estava curioso, mas eu sabia que você ia cagar na minha barba e no meu cabelo. Mas foi a melhor barba, o melhor cabelo que eu já fiz na minha vida. Então, isso você pensa. O nível disso. Você tá curando um preconceito, você tá curando Quebrando paradigmas, né? Tá quebrando um paradigma, né? Então, a mulher barbeira veio para quebrar paradigma, tá? E o outro perfil de cliente é aquele cliente que ele tá no lado oposto do negócio. Ele acha que o homem não sabe fazer. Ele acha que mulher tem a mão mais delicada. Pode ser que tenha mesmo, mas também tem mulher que tem mão pesada, entendeu? Tem mulher que tem suas dificuldades, como qualquer outra pessoa, sabe? Porque se a gente começa a olhar para esse lado também do... A mulher é isso aqui. Mulher faz melhor. Não sei o quê. A gente pode ter algumas características femininas, né? Que trazem alguns benefícios. Mas isso não pode ser, porque senão a gente vira... Não pode ser taxada pode dessa ser taxada, forma. aí você tem que vir, entendeu? E também fazer esse trabalho. Não é uma questão de competição. É a comparação, naturalmente, o ser humano. Sim. A gente é inclinado. Tem que tomar muito cuidado quando você faz essa comparação, porque você desmerece toda uma luta, né? Não é só por isso, né? Só por As isso. pessoas colocam só esses pontos, né? Você desmerece a luta do barbeiro que estava lá atrás. Não sei há quantas décadas, século aí antes de você, para chegar está hoje, sabe? Não pode virar. Para poder acabar, não pode virar. Para poder acabar o preconceito, eu não posso criar um outro preconceito. Agora você comentou aí, né, que tinha alguns planos aí pro futuro, Segredo. né? Já ia perguntar o que você pode dar de spoiler aí pra gente. Spoiler? Posso dar spoiler? 0. Quem assistiu esse podcast aqui deve ter... Quem assistiu esse podcast aqui deve ter percebido. Não, você também deve ter sacado, né? Queria que você revelasse as nossas seguidores. Mas então vamos deixar aí as cenas pro próximo Quando surgir, capítulo. você me convida de novo. Aí vai ser o nosso próximo tema. Aí vai ser o nosso próximo tema. Temporada 2, quem sabe, hein? Tamo aí. Deixa eu te falar, pra gente encerrar então, você comentou do seu tio Geraldo? Meu tio Geraldo. Geraldo, acredito que ele tenha sido uma das suas maiores inspirações, né? Mas quem são suas outras maiores inspirações aí? Sabe quem que é a minha maior inspiração hoje? Todas as barbeiras que querem ser barbeiras. Elas são as minhas maiores inspirações. E as minhas maiores inspirações, depois delas, são as barbeiras que já são barbeiras. E as que trabalham comigo. Muito legal. Com certeza, mais um time aí de guerreiras, né? E cada vez vamos formando mais times, né? A farda tá aí, não é à toa, né? Pra você ver, hein? Minha mãe sempre elogiou esse uniforme. Você acredita? As mulheres param a gente na rua pra falar que é um uniforme desse. Ela fala assim, filho, mas aquele uniforme dela é lindo demais. Ele foi construído pela gente. Pelas barbeiras que trabalham com a gente. Eu sempre tive a vontade de ter o uniforme como macacão. Então, quando eu mudei de loja, eu expandi, eu falei, quando a gente for criar um outro uniforme, vai ser macacão. E aí começamos a pegar algumas referências. E aí não gostamos de nenhuma referência. Não, a gente gostou de uma referência, mas tinha coisas nele que a gente não gostava. E aí a gente foi construindo junto. Então eu mandava pra costureira, falava assim, a gente quer um negócio assim, mas quero que faça assim, assado. E ela foi montando ele e a gente falava, não, isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Aí as meninas falavam, não, isso aqui tá legal, isso aqui não tá. Então a gente construiu junto, sabe? Então é por isso que todo mundo para, né? Além de ser muito bonito, tem toda uma energia, uma história aí por trás, né? Sim. Bom, Fran, mais uma vez te agradecer pelo seu tempo, né? Que história incrível, né? Espero que realmente
esse podcast ajude a encorajar, né, muitas outras barbeiras, né, que chegue a muitas outras barbeiras também, e também aos barbeiros, né, Sim. pra gente é legal eles entenderem o outro lado da Os moeda. barbeiros, eles são uma peça importante para ajudar Muito a gente importante, nisso com aí. certeza. Tanto para tratar a colega de trabalho, né? Uhum. Para ter mais atenção no tratamento, entender que não existe competição. Sim. Por exemplo, se existe uma barbearia onde tem homem e mulher trabalhando, eu não preciso ter receio de ter uma mulher trabalhando, porque se tem 100 clientes, e se a gente fideliza esses 100 clientes, são 100 clientes que pode ser distribuído entre todos os profissionais, barbeiros, todos os barbeiros que estão independente ali, do gênero, né? independente do gênero, entendeu? Com certeza. Bom, mas contamos com vocês, barbeiros, contamos com você, barbeiras, que essa luta seja cada vez mais perto da vitória, né? Hein, senhor? E que possa encorajar mesmo muita gente, né? Mais uma vez, muito obrigado e vou cortar cabelo lá, hein? Tô rodando as barbearias aí de BH, ainda não fui na sua, depois eu vou lá. Marca lá que a Pode gente deixar. vai ser um prazer atendê-lo. Eu quero agradecer também pelo convite, como eu falei no início, é uma honra grande ser notada, uma vez que tem muitas evidências, é mostrado muito barbeiros, muitos barbeiros, e quando a gente é convidada assim, a gente fica honrada mesmo. Penso, porra, tá acontecendo. Tá acontecendo. E eu espero que o nosso papo aqui se espalhe aí, que as pessoas se inspiram, que gere também uma transformação em quem assistiu, e quem tem um sonho aí para realizar.